Agora, nossa mestra está aqui. Fernanda Melchiona, neste 8 de março, abriu o curso A Luta Feminista contra o Capitalismo Canibal. Daqui eu já estou com meu livrinho aqui. Não terminei de ler ainda, viu, professora? Mas vou terminar antes da próxima aula. Capitalismo Canibal, da Nancy Fraser. Fantástica. Primeira aula da Fernanda. Eu não sabia que ela tinha essa maior pegada de professora. Ela, além de professora, é mentora do curso. Ela que está... É a maestra deste nosso curso, maior sucesso. Fernanda Melchiona. Oi, bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos os seguidores do Manhã Brasil. E eu falei, não sei se essa parte tiraram do vídeo. Eu contei como é que surgiu a ideia do curso. Não, tá lá no vídeo. Não, eu contei que foi numa entrevista aqui contigo, mas não contei, tipo, só o Mauro me fazer estudar no carnaval. Claro, isso aí não tá. Quem tem bebezinho não pula muito no carnaval, né? Não por falta de vontade, mas por falta de perna. Mas aí foi metade bebezinho, metade preparando o curso e um dia de bloquinho. Meu carnaval foi isso. Bom, ainda deu um dia de bloquinho. Fantástico. Não, Fernanda, vou te falar. Gostei demais da aula, gostei demais do tema. Achei que foi, nossa, uma super sacada fazer esse curso. Você montou uma equipe, né, de mulheres poderosas, potentes também, para dar as próximas aulas. A próxima aula de abril é com a Alona Alves, vereadorzíssima, né, também do PSOL, do PSOL em São Paulo. Vai dar uma aula sobre o tema do racismo, presente no livro da Nancy Fraser. Gostei muito. Fernanda, você tem um maior jeitão de professora, mulher. Muito legal. Tu achou? Eu estava com muito frio na barriga. Eu posso contar, porque aqui nós estamos em casa, né? Eu disse, nossa, gravou um curso. Que foi minhas leituras de licença maternidade foram ótimas. Além das consultas com o bebê, que é uma mudança total, era Nancy Fraser e a biografia do Engels, que estava há muito tempo lá na minha... Aí eu terminei e gostei muito do texto dela, porque eu acho que nos ajuda, sabe? A pensar essa questão das lutas de fronteira, como ela chama, né? A luta sobre a questão da reprodução social, a luta antirracista, a luta ecológica e a luta pelo poder público, que é o último capítulo que nós não temos cursista, porque nós vamos ter cursista nos próximos 3 capítulos. E esse nós não temos cursista porque eu estou achando que pode ser na aula junto de nós 4. Porque tem um elemento de análise de, como o Estado serve aos interesses do capital, historicamente, e ela vai analisando conforme os regimes de acumulação do capitalismo, mas como hoje, nessa fase neoliberal financiarizada, a própria noção de determinados poderes públicos atrapalha os planos da extrema-direita. E quando a gente olha Trump, quando a gente vê o que o Bolsonaro tentou fazer aqui, então ajuda a analisar e também a pensar as lutas do nosso tempo, né? Então eu estou em dúvida, tá aqui a Simone, o pessoal comentando, não sei como é que estão as inscritas no curso e como é que foi esse sorteio, Mauro, porque todo mundo lá em Porto Alegre estava me perguntando no 8 de março, o sorteio, o desconto. Olha aí. Ajudar. Não, eu falei aqui mais cedo. Bom, primeiro só para dizer o seguinte, então, a primeira aula foi com a Fernanda, é uma aula por mês, então teve uma agora março, uma em abril, uma em maio, uma em junho, e em julho uma aula final com as 4. Então, a segunda aula com a Luana Alves, terceira aula com a Maíra Cota, quarta aula com a Jaqueline Tavares, e aí as 4 juntas para fechar o curso. Eu falei mais cedo ao Vinícius aqui. Primeira aula foi ótima, sou fã da Fernanda. Eu gostei demais mesmo da aula, gostei Obrigada. muito. Não, sério, feedback é importante. E pode também ter os elementos... Eu pensei, depois que eu gravei, contar para ti e para o Vinícius, de exemplos que eu poderia ter usado em cada um dos tópicos. Mas também ficou justo no tempo. Que ajuda a pensar, né? Quando tu dá o exemplo. Não, eu achei que você fez uma apresentação resumida do livro muito interessante, porque essa primeira aula, para quem não viu, não é nenhum dos capítulos especificamente, é uma apresentação do livro. Tá? Agora vai mergulhar em cada um dos capítulos e aí volta na última aula para o capítulo final. Na verdade, você tratou mais do primeiro, né? Mas achei que você deu uma geral, realmente, olha, muito legal a maneira como você apresentou o livro, gostei muito. Obrigada. Cada uma delas poderia ter vários exemplos, né? Cada uma das aulas. Eu dei poucos exemplos, acho que dei mais no primeiro, né? Expropriação, exploração. Isso. Enfim, mas eu gostei muito do livro e acho que nos ajuda a pensar uma teoria totalizante anticapitalista e pensar o socialismo do século XXI, né? Enfim, acho que ajuda. É isso aí. Gente, como é que vai funcionar? A Fernanda falou do sorteio.
Então, o esquema é o seguinte: quem vai participar do sorteio? Participa do sorteio quem se inscreveu. O curso é aberto, todo mundo assiste, tá? Todo mundo assiste, não tem problema nenhum, aberto, abertíssimo o curso, como tudo aqui no canal. A gente tem só um programa quinzenal, uma reportagem quinzenal aqui no canal para membros. O restante é tudo aberto. Tudo aberto. Então, você tem a possibilidade de se inscrever para quê? Não para assistir. Como eu disse, todo mundo assiste. Você tem a possibilidade de se inscrever preenchendo o formulário para você ter direito a usufruir de 40% do... Ó, tô botando aqui, tá? No link. Acabei de colocar o link para você se inscrever. Tá? Ainda dá para se inscrever, Max, se puder, fixa no alto lá do chat o link para as pessoas preencherem o formulário. Se você preenche o formulário, você automaticamente tem direito a 40% de você comprar o livro. Tá? Você vai receber um e-mail do pessoal da Autonomia Literária para te explicar como é que vai funcionar o desconto, essa semana ainda. E, além disso, quem vai se inscrever, quem se inscreveu, participa do sorteio. Tem o primeiro sorteio essa semana. E aí, a partir de agora, vai ter toda véspera de curso, vai ter mais um sorteio. Então, vão ser 5 sorteios ao longo do curso. Tá bom, gente? Assim que vai funcionar. Fiquem tranquilos aí. Já está fixado lá, tá? No alto aqui, quem quiser se inscrever. Fernanda, vamos falar do seguinte. Essa semana passada foi muito pautada pelo tema. Bom, essa semana passada não, né? Desde o ano passado, na verdade, desde o segundo semestre do ano passado, o tema da inflação dos alimentos entrou na agenda política. Porque na agenda do povo já está colocado desde meados de 2023, né? A inflação dos alimentos, base, 2023 nem tanto, mas 2024, né, o pau comeu, né? Foi um negócio impressionante a elevação do preço dos alimentos, entrou na agenda política do país, e aí finalmente o governo na quinta-feira soltou um pacote. Mas antes do governo soltar um pacote, você liderou, junto com a Sâmia e com o Glauber, acho que foram vocês três, a apresentação de um projeto para a questão da precificação de alimentos no país. Então, em primeiro lugar, o que é teu projeto? Eu apresentei ele aqui em detalhes, viu? Quero avisar. Então pronto. Mas faz um resumo para nós, por favor. Primeiro, assim, né, Mauro? Só concordar contigo o tema do aumento do custo de vida, né? Eu acho que todo mundo vai no supermercado, tá vendo. E isso, sim, é diretamente vinculado à queda de popularidade do governo Lula, né? Eu acho que tem muito impacto do preço dos alimentos, tem a ausência de medidas mais estruturantes por conta da limitação do arcabouço fiscal, que de fato inviabiliza ter grandes projetos sociais, e é justamente isso que pode fortalecer a extrema-direita, né? Uma política econômica que só ajude os grandes e um aumento do custo de vida que precarize mais a vida da classe trabalhadora, né? Então, o pessoal atribui um pouco a comunicação e as fake news do Pix. Eu acho que talvez um elemento, mas eu acho que o determinante é que o preço onde eu vou, e tu sabe que eu vou bastante, né? Vou nos bairros, vou nas comunidades, converso com as pessoas, o tema dos alimentos está na vida concreta das pessoas, no comentário do preço do café, do preço do conjunto de insumos básicos, né? Então, umas duas Essa é uma coisa, eu tenho visto de fato você no seu, tanto no Instagram quanto no Twitter, apesar da licença maternidade, de você estar mais fixada em Porto Alegre, né, por conta da Dandara chegante, você roda muito nas periferias aí, né? Eu sempre... E isso é uma coisa que muda muito com a vinda para Brasília, porque a gente é obrigado a passar 3, 4 dias aqui em Brasília, e claro, tem que passar, né, gente? Não tô... Mas aí dificulta estar no território. Eu fui vereadora há 10 anos e militante desde a adolescência. E eu gosto muito de estar no território, né? Estar nas lutas territoriais e tal. Tu te alimenta também de boas ideias, de lutas que tu organiza e tal. Então, sim, eu girei bastante em fevereiro, que a minha licença era estendida, eu não precisava vir a Brasília, podia votar virtual. Eu fiz um monte de agenda em Porto Alegre, visitei várias escolas. A situação está muito grave com o calor lá, né? E as escolas que foram atingidas pela enchente, longe de estarem prontas, né, Mauro? Eu vi coisas absurdas para voltar à aula.
enfim. E também circulei bastante, uma das coisas que sempre aparece, né, na fala do povo é justamente o alto preço dos alimentos. A gente apresentou 2 semanas atrás, né, a criação de um imposto sobre exportação com um mecanismo de regular o preço, né? Então, tu cria um mecanismo dinâmico de ajuste das alíquotas, garantindo que os preços internos dos alimentos acompanhem a inflação geral, com um piso mínimo de 5% para produtos primários e semi-elaborados, isso para exportar, né? Um imposto para exportar. Tá. E o que acontece? Assim, vamos resumir. Como tu tem uma economia, um agronegócio voltado para a exportação, porque o dólar alto, eles ganham muito vendendo para fora, isso também impacta no preço interno, porque aumenta o preço dos alimentos. O Brasil produz alimentos suficientes para mais que alimentar a nossa população. Só que como a lógica é exportação e produtos primários não são taxados, são isentos de taxação, olha a Lei Candir, olha, enfim, é muito lucrativo vender para fora. O agronegócio segue ganhando muito. Esse imposto é previsto, a ideia do imposto de exportação, mas os governos, desde a década de 90, zeram a alíquota. Então, a gente apresentou um projeto para pautar o debate. O Lula nem precisaria de projeto para fazer isso, poderia, por portaria, definir uma taxação para esses produtos. Mas a gente fez o projeto justamente para pautar o debate. Com essas medidas, a gente arrecadaria 59 bilhões de reais que financiaria uma série de outras medidas, o reajuste do Bolsa Família para R$800, o fortalecimento do Programa de Aquisição de Alimentos, o PA, né, preço mínimos para a agricultura familiar, ajudando também a estimular a agricultura familiar, benefício emergencial para os agricultores atingidos por intempéries e impacto ambiental, e, claro, a gente colocaria esse conjunto como por fora do arcabouço fiscal, né? A gente bota no projeto também que programas como Bolsa Família, PAA, etc., estão isentos ou não estão inclusos nos cálculos que compõem o arcabouço fiscal. Então, assim, eu acho que é um projeto bem completo e necessário. Quinta-feira, o Lula anunciou essa taxação de imposto de importação de uma série de produtos. Eu acho que é uma boa medida, tá? Só para deixar bem claro, eu não acho que ela seja ruim, acho que é uma boa medida e não agradou o agro, é importante dizer, mas é insuficiente, para no meio do caminho. Por quê? Porque alguns produtos que não são produzidos no Brasil, esses podem ter uma redução, de fato, significativa, uma redução. Cápsula de café, azeite de oliva, enfim, alguns produtos podem ter. Outros que a gente produz e vende, com esses mecanismos de priorizar a agroexportação, não tem preços atrativos para trazer concorrência para o Brasil, sabe? Quem é que traria café em pó para o Brasil, mesmo taxando a Colômbia, que também vende nessa lógica do mercado para fora? Então, não chega a ser competitivo no sentido de, pela concorrência, baixar o preço desses produtos. Então, é uma medida boa, mas paliativa, insuficiente. E eu fiz questão de vamos combinar, né? Vai baixar preço de azeite e de café em cápsula que só a classe média alta consome, né? Talvez um ou outro, pode ter alguma redução que não seja muito significativa, sabe? Mas tomara que seja o máximo possível. Só que eu não vejo que vai ser o suficiente para ter um patamar aceitável e nem para ajudar a bom baratear esses preços para o povo brasileiro. E eu acho que a medida do Lula, por exemplo, na quinta-feira, anunciada, positiva, como eu disse, mas insuficiente, também não agradou o agro, sabe? Essa coisa de parar no meio do caminho também acaba... tudo que não avança retrocede, na minha opinião. Tudo que não avança retrocede. Então, eu acho que se é para enfrentar, e se deve enfrentar, tem que se enfrentar com as medidas estruturantes que chegam na ponta do povo brasileiro. E, bom, pode ser que tenha alguma luta. O agro poderia ficar indignado com o imposto como esse? Poderia. Mas nós teríamos que fazer o que nem a Cláudia está fazendo no México, a Assembleia, chama o povo para decidir, vamos plebiscitar, vamos, sabe? Porque senão tu fica refém das amarras construídas para atender os interesses do capital, como é a lógica econômica do país, e, infelizmente, o povo não vê melhora significativa na vida. Isso pode ajudar a extrema-direita. Isso pode ajudar a extrema-direita, e não uma esquerda que quer pautar, né, temas como a baixa do preço dos alimentos de um programa que enfrente o agronegócio. A cronologia desse
dessas medidas, ela é espantosa, mas ao mesmo tempo me parece, né, Fernanda, reveladora do caráter do governo, né? Porque ela começa lá atrás, final de fevereiro, com o ministro do agronegócio. Eles chamam de ministro da agricultura, tá? O Carlos Fávaro, mas ele é o ministro do agronegócio, vamos falar a verdade, né? Com ele dizendo o seguinte: se tiver imposto sobre exportação, eu caio fora do governo. Ou seja, enfiou a faca no pescoço do Lula. E aí, agora, na quinta passada, sai o projeto, depois de ter sido submetido ao agronegócio. Teve uma reunião com o agronegócio no Palácio do Alckmin, né, que é quem liderou o processo, tá? Depois de submetido ao agronegócio, sai sem imposto de exportação de fato. Sai na quinta. Foi um consenso no mercado, no mercado, digo, mercado agrícola brasileiro, MST, analistas, mesmo analistas mais conservadores, que a medida vai ser ineficaz, não vai rolar esse imposto, a isenção para vários produtos de imposto de importação. Aí, no dia seguinte, o Lula, lá naquele encontro do MST, dá um tiro na medida que o próprio governo dele tinha anunciado na véspera. Ele fala: vou tomar medidas radicais se não funcionar. Ou seja, dizendo, ó, essa coisa não vai funcionar, vou tomar medidas radicais. 2 horas depois, o ministro do agronegócio corrige o presidente da República. E dizendo: não vai ter medida radical nenhuma, não vai se tomar nenhuma medida heterodoxa, pode ficar tranquilo. Achei muito interessante, porque ela é reveladora do caráter do governo, né? Essa sequência, né? É bem como tu diz, né? O ministro do agronegócio. E um governo de conciliação de classes é assim, né, Mauro? E isso não é um... O Lula era... foi a nossa aposta em 2022 para vencer o Bolsonaro, e fez uma coisa extraordinária, que foi vencer o Bolsonaro para a gente poder respirar. Mas um governo que a burguesia tem ministérios, evidentemente defende os interesses da burguesia que representa, como é o caso do ministro do agronegócio, que foi lá, imagina, desautorizou o presidente da República na fala com o MST, sendo que, evidentemente, o presidente está acima de qualquer ministério, né? Ou deveria estar, para atender os interesses do agronegócio. Ou quando a gente vê o caráter de classe do que vai para o plano safra, os interesses seguem intactos desse setor da economia burguesa, que, aliás, é um setor que majoritariamente teve com o Bolsonaro em 2022, né? Se a gente pega os grandes financiadores do 8 de janeiro, que tem uma divisão burguesa, né? Uma divisão burguesa no sentido de um setor que não quer apostar numa saída golpista, que pode ser expresso pela Globo, pelo STF, etc., que é da burguesia, mas que não quer uma saída golpista, uma saída fascista. Agora, em 2018, sim, apoiaram o Bolsonaro, apoiaram o impeachment, e outro que, desde o início, teve com uma linha mais de contra-revolução permanente. Bom que estão divididos, se tivessem junto, pior para a classe trabalhadora, né? Isso ninguém tem dúvida disso, mas também os interesses de classe são os interesses de classe dos grupos que compõem. Por exemplo, quando as medidas econômicas, o Supremo tem cumprido um papel bem importante na questão da responsabilização do 8 de janeiro, que é muito importante. Nós temos que lutar para ter a prisão do Bolsonaro para não ter anistia, mas quando chega a temas econômicos, é quase unânime em preservar os interesses do capital e fazer interpretações que não dão direitos à classe trabalhadora. Isso para a gente identificar essas frações e para a gente saber fazer unidade de ação, que não tem a ver com aliança eleitoral, mas manter viva e preservada a independência da classe trabalhadora. E pode parecer fraseologia aqui, mas isso é muito real, porque um dos debates do programa hoje é justamente o debate interno no pessoal, sobre a relação que precisa ser feita com um governo de conciliação, que óbvio que a gente vai estar do lado para enfrentar qualquer ataque da extrema-direita e golpista, mas que tem que preservar a independência política, inclusive a independência de crítica, para alterar a correlação de força ou ajudar a alterar a correlação de força, para ter uma ação mais independente dos trabalhadores e da juventude. Tudo isso está interligado, né? Tudo Sim. Isso está interligado, porque tem a ver com essa caracterização da composição de classe do governo e dos desafios para o movimento dos trabalhadores e da juventude no Brasil. Essa é uma questão, né, da composição de classe do governo. Eu fiquei muito espantado, mas ao mesmo tempo fiquei feliz com a entrevista do ministro Fernando Haddad no Flow, porque quando as coisas se revelam, né, aparecem transparentemente, é bom, porque você passa a ter referência, né? Então, Haddad foi lá no Flow e fez um elogio. Os petistas e progressistas estavam dizendo que não, mas fez, né?
ele disse claramente que torce para a política econômica do Milei dar certo. O pessoal, os petistas, dizem, não, mas ele está torcendo porque a Argentina é o país vizinho, não pode torcer para dar errado. Não, mas por que torcer para dar certo ou dar errado? Por que ele não fez a crítica? Porque, ao fim e ao cabo, né, Fernanda, a diferença entre a política econômica argentina hoje e a diferença da política econômica brasileira é de dosagem, né? Mas, na essência, é uma política econômica privatizante, é uma política econômica de sufocamento do Estado, de austeridade fiscal, como é a política lá do governo alemão, que acabou de cair, né? Como é a política da chamada social-democracia. Inclusive, falei mais cedo, né? A social-democracia alemã, que é parceiríssima do PT, né? Talvez a principal aliança internacional do PT é com a social-democracia alemã, o SPD, acabou de aprovar um acordo para a formação do governo com a direita, a democracia cristã, que prevê ataque à aposentadoria, ataque à jornada de trabalho de 8 horas e ataque aos programas sociais. É basicamente um pente fino que eles aprovaram lá. Então, um cenário difícil, né? Eu acho que... primeiro eu quero dizer que eu não vi a entrevista do Haddad na Flow, né? Então eu não vou comentar, porque de fato eu não vi. E tu sabe que eu daria minha opinião se tivesse visto, assim... Aliás, quando o Haddad esteve lá para apresentar o arcabouço, acho que eu fui uma das únicas da esquerda que fui altiva diante do ministro da Economia ali. Eu não tenho problema em criticar, sabe? Verdade. Mas eu não vi, então eu não quero criticar. Agora, o que acontece? Tem uma lógica econômica, que é uma lógica econômica das premissas dessa fase financiarizante do capitalismo. E essas a social-democracia mantém intacto. Claro que tem uma diferença de dosagem grande aí, eu acho, porque a extrema-direita e o Milei vão para uma linha assim, ó, devastação sem nenhuma mediação com a classe trabalhadora e com a juventude. Os governos da social-democracia, no caso do Brasil, depois da Alemanha, é muito ruim isso, eu quero comentar os temas do Pacto da Alemanha e quem vai ser fortalecido com isso. Mas, claro, aqui eles dão uma segurada e quando tem uma situação econômica favorável tem mais concessão aos trabalhadores, né? Porque, por exemplo, a extrema-direita ataca a universidade. Aqui vai ter programas, etc, etc. Então, claro, é uma medida de austericídio. Agora, a agenda do Milei é um escândalo, é a agenda de austericídio levada a cabo. Se o Haddad elogiou a agenda do Milei e torce para dar certo, bom, é gravíssimo, né? Não que a gente não tenha claro qual agenda econômica ele está defendendo frente ao Ministério da Economia, mas defender essas medidas que têm aumentado a pobreza absoluta do povo argentino seria um escândalo, assim, né? E da Alemanha, eu acho que é muito grave isso. Teve a eleição, a gente sabe que a extrema-direita fez a maior votação desde o final da Segunda Guerra Mundial. Isso não é um raio no céu azul, tem um avanço da extrema-direita no mundo que é inegável, embora tenha resistência, tenha luta, tenha a polarização. Olha a greve geral na Grécia, né? Que foi forte, a mobilização e a greve na própria Alemanha contra a extrema-direita, não teve greve, mas teve mobilização ano passado, o ressurgimento de esquerdas alternativas, como a esquerda na Alemanha. Agora, medidas como essa, que o governo alemão apresenta, ou essa agenda de conciliação da social-democracia com a democracia cristã, é que fortalece a extrema-direita, porque frustra o movimento de massas. E aí, na próxima rodada de eleição, se não tiver uma esquerda alternativa com peso de massas, eles capitalizam pelo vazio, né? Não por um sentimento de esperança, não por um programa que avance em direitos, mas por um sentimento anti-imigração e por uma frustração com a social-democracia. Sempre assim, quando a gente olha a extrema-direita na história, né, seja lá atrás no nazifascismo, seja agora, sempre tem uma esquerda que se adapta ao modus operandi e frustra o movimento dos trabalhadores. E eu queria fazer só um parênteses para chamar para o nosso curso também. A Nancy, ela vai fazer essa separação entre exploração e expropriáveis, né, do ponto de vista, bom, das categorias do trabalho duplamente livre, por um lado, mediado duplamente livre, no sentido que tu é obrigado a vender a tua força de trabalho e não pode se abster de trabalhar, mas tem algum contrato jurídico em relação a isso, e o expropriável, que tem a ver com a coerção, os trabalhos extremamente mal remunerados, que tem a ver com as relações, né, imperiais, que tem a ver com
os massacres aos povos racializados, que tem a ver com o trabalho, escravização moderna e tal, que tem a ver com o trabalho dos migrantes. E eu acho que ela desdobra pouco, mas que pode entrar na nossa aula, essa ideia, ela fala, né, dos cidadãos com direitos e os cidadãos que podem ser expropriáveis. Mas isso também, sobretudo do ponto de vista da Europa e dos Estados Unidos, também tem um impacto na política, né? Quando tu vê gente da classe média ou trabalhadora branca empobrecida que olha para o imigrante como inimigo, na ausência de uma teoria totalizante que vai à raiz do problema, tu vê como isso também é funcional para dividir a classe trabalhadora e não ter um projeto de poder que ataque os grandes capitalistas, que, aliás, estão cada vez mais bilionários e com capital mais concentrado. Vai ficar para a nossa quarta aula, esses debates, essas reflexões, né, que são as minhas, nesse caso, a partir da leitura da própria Nancy Fraser. Bem interessante, bem legal. Quero registrar a Marta Lee, que chega aqui como nova membra, e dizer o seguinte, Fernanda, quero falar sobre o PSOL com você. Semana passada foi final da semana muito agitada pela notícia de que o Boulos estaria para ser convidado, poderia ir para o governo, para a Secretaria-Geral da Presidência. Até onde eu apurei, não teve convite nenhum. Tá? Apesar da notícia ter saído tanto de gente do PT quanto de fontes do PSOL, até onde sei, não tem convite nenhum. Mas, de qualquer maneira, o fato de ter sido colocado esse tema em tela já abriu um novo debate no no PSOL, em relação a essa questão da participação no governo Lula. Como é que você vê essa história? Eu acho que desde o início, né, Mauro, o que a gente vê é que tem uma tentativa do setor majoritário do PSOL de ser cada vez mais incorporado na lógica, né, do governo, enfim, né? Tu vê, lá em 2022 nós fizemos esse grande debate que nós, inclusive, nos consideramos vitoriosos na resolução do pessoal que deixa explícito que o pessoal não vai compor cargo no governo. É explícito no item 10 da resolução do partido. E eles disseram que não, que etc, etc, que a esquerda do partido não tinha sido vitoriosa. Agora, se efetivasse um governo, se efetivasse o convite para o Boulos estar no governo, ou eles teriam que mudar a resolução, e aí seria uma mudança na natureza do PSOL, porque é um fato inédito, né? No caso do PSOL, ou, né, o Boulos se licenciar, se quisesse assumir cargo no governo. Primeiro é revelador que queira, né? Mas isso não é nenhuma novidade frente aos 2 anos que nós estamos vendo aí de relação entre o governo Lula e, a esquerda do país e também o pessoal, né, a experiência do pessoal frente ao governo Lula, digamos assim. Então, eu acho que está bem claro, bem explícito que que o pessoal não compõe governo, não compõe cargos no governo, apresenta na resolução a própria exceção da Sônia Guajajara por ter sido indicada pelo movimento indígena, não como uma indicação do pessoal. Mas eu acho que isso desnuda de novo o debate de fundo, né, do pessoal que se expressou lá atrás no Congresso, que se expressou na demissão do Davi Decache, que se expressa diante das medidas econômicas do governo, que se expressa na relação nossa com o governo Lula, etc. E, se acontecer o convite, porque eu sei que não aconteceu também, obviamente esse debate vai se expressar interna e externamente. Perfeito. Legal. O Antônio Júnior, por que não conseguimos pautar o debate da austeridade, a importância da taxação de importação de alimentos e investimento, da exportação, na verdade, creio, né, Antônio? E investimento na Conab para diminuir a inflação. Devemos criar movimento para pautar esse tema? A gente está pautando esse tema aqui, né, cotidianamente. Temos pautado, o MST também tem pautado estes temas, né? Também tem pautado esses temas. O Renato diz assim: lancei uma mensagem anterior comparando sindicatos pelegos e autênticos. O superchat foi lançado no cartão de crédito e não foi divulgado. Renato, foi sim, viu? Li aqui. Quando estava o Frederico Crepe, estava aqui, tá? Imagina. Faço questão, vou aqui, até de novo aqui. Nos anos 70, 80, 90, existiam sindicalistas autênticos. Existiam os pelegos. Hoje temos uma eterna burocracia sindical distante dos trabalhadores. Muitos pensam em ser parlamentares. Estamos com um problema de organização, isso é muito sério. Gratíssimo demais. Acho que foi o momento que você não estava na sala, quando eu estava com o Crepe aqui.
Fernanda, tá bom, você está em Brasília, né? Tô em Brasília, cheguei. Tá bom. Volta do presencial agora. Legal. Semana promete? Tem uma agenda já definida para a semana na Câmara? Ainda não, né? Ainda, bom, o que está atrasado muito é a LOA, né? Tem conjunto de categorias de servidores públicos que estão vindo aqui para honrar os compromissos de greve, tem que votar LOA. A gente sabe que não é o governo que não está pautando, mas que é o centrão chantagista junto com a extrema-direita nesse tema das emendas, né? Então, a tendência é que tenha pressão sobre a Câmara dos Deputados, tomara que tenha, para destravar a votação da LOA para que esses acordos de greve possam ser cumpridos, mas ainda muito demuloso, as comissões não foram instituídas, etc. Mas eu acho que agora vai começar a destravar naquele ritmo de Brasília, né, que é pesado, digamos. Assim, no sentido de que são várias coisas ao mesmo tempo, várias comissões, várias... Enfim. Sim. E que bom que vai ter mobilização aí dos trabalhadores. Super Fernanda Melchiona de volta. Legal. De volta. Obrigado, a Brasília. A luta política eu estava já desde... Não, de volta a Brasília, né? Que eu moro em Brasília, né? Então, de volta... falando sobre o marxismo. Eu, aliás, eu sou tão ruim de rede. A minha equipe devia me demitir, né? Minha equipe, que são meus companheiros e companheiras. Esses dias eu estava lá, na minha licença, Dandara, com 2 meses ou 3, eu dando mamar para ela e lendo o marxismo. Eu disse, essa ia ser uma boa publicação. Óbvio que eu não fiz, né? Porque eu sou ruim de rede. Ainda bem. Tá bom, então, Fernanda de volta a Brasília, claro, estou em Brasília. Espero que a gente se veja em breve aqui em Brasília, minha professora. Obrigado, viu? Obrigada, Mauro. Beijo grande, prazer estar contigo de novo.